conheci um cara de boné de aba reta. Ele me chama de moça e me leva pra jantar. Tem uma banda em menos de uma semana. Me levou café na cama e me pediu pra ficar. Eu comecei a gostar dele quando ele falou que gostava de mim. Em 24 horas tudo muda na história. Claro que não era hora de se apegar assim. E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma. Assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Fantasma assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Andando de mãos dadas, madrugada me mostrou aquele lugar que ele disse que queria me levar. Se ele não queria, por que é que ele dizia? Claro que ele mentia só pra me impressionar. Eu nem queria gostar dele, foi ele quem insistiu e quis assim. Viajar pra praia era só uma fachada, parte do que ele inventava pra se aproximar de mim. E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma. Assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. O termo ghosting, que vem da palavra fantasma, define o desaparecimento repentino. Depois de promessas equivocadas, de uma forma inesperada, outros somem sem dizer porquê. E ele ainda aparece às vezes, quando taca pink e flores de novo em mim. Eu juro que gostava até o dia em que ele sumiu. Fantasma assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Fantasma assombrou a minha casa. Ele nem é tudo isso, só queria como amigo no início. Eu conheci um cara de boné de aba reta. Ele me chama de moça e me leva pra jantar. Tem uma banda em menos de uma semana. Me levou café na cama e me pediu pra ficar. Eu comecei a gostar dele quando ele falou que gostava de mim. Em 24 horas tudo muda na história. Claro que não era hora de se apegar assim. E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma. Assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Fantasma assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Andando de mãos dadas, madrugada me mostrou aquele lugar que ele disse que queria me levar. Se ele não queria, por que é que ele dizia? Claro que ele mentia só pra me impressionar. Eu nem queria gostar dele, foi ele quem insistiu e quis assim. Viajar pra praia era só uma fachada, parte do que ele inventava pra se aproximar de mim. E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma. Assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. O termo ghosting, que vem da palavra fantasma, define o desaparecimento repentino. Depois de promessas equivocadas, de uma forma inesperada, outros somem sem dizer porquê. E ele ainda aparece às vezes, quando taca pink e flores de novo em mim. Eu juro que gostava até o dia em que ele sumiu. Fantasma assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Fantasma assombrou a minha casa. Ele nem é tudo isso, só queria como amigo no início. Eu conheci um cara de boné de aba reta. Ele me chama de moça e me leva pra jantar. Tem uma banda em menos de uma semana. Me levou café na cama e me pediu pra ficar. Eu comecei a gostar dele
conheci um cara de boné de aba reta. Ele me chama de moça e me leva pra jantar. Tem uma banda em menos de uma semana. Me levou café na cama e me pediu pra ficar. Eu comecei a gostar dele quando ele falou que gostava de mim. Em 24 horas tudo muda na história. Claro que não era hora de se apegar assim. E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma. Assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Fantasma assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Andando de mãos dadas, madrugada me mostrou aquele lugar que ele disse que queria me levar. Se ele não queria, por que é que ele dizia? Claro que ele mentia só pra me impressionar. Eu nem queria gostar dele, foi ele quem insistiu e quis assim. Viajar pra praia era só uma fachada, parte do que ele inventava pra se aproximar de mim. E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma. Assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. O termo ghosting, que vem da palavra fantasma, define um desaparecimento repentino. Depois de promessas equivocadas, de uma forma inesperada, outros somem sem dizer porquê. E ele ainda aparece às vezes, quando tá com a fim de flores de novo em mim. Eu juro que gostava até o dia em que ele sumiu. Fantasma assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Fantasma assombrou a minha casa. Ele nem tudo isso, só queria como amigo no início. Eu conheci um cara de boné de aba reta. Ele me chama de moça e me leva pra jantar. Tem uma banda em menos de uma semana. Me levou café na cama e me pediu pra ficar. Eu comecei a gostar dele quando ele falou que gostava de mim. Em 24 horas tudo muda na história. Claro que não era hora de se apegar assim. E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma. Assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Fantasma assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente... Eu conheci um cara de boné de aba reta. Ele me chama de moça e me leva pra jantar. Tem uma banda em menos de uma semana. Me levou café na cama e me pediu pra ficar. Eu comecei a gostar dele quando ele falou que gostava de mim. Em 24 horas tudo muda na história. Claro que não era hora de se apegar assim. You got me jumping like E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma. Assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Fantasma assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Andando de mãos dadas, madrugada me mostrou aquele lugar que ele disse que queria me levar. Se ele não queria, por que é que ele dizia? Claro que ele mentia só pra me impressionar. Eu nem queria gostar dele, foi ele quem insistiu e quis assim. Viajar pra praia era só uma fachada, parte do que ele inventava pra se aproximar de mim. E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma. Assombrou a minha casa e depois ele sumiu.
conheci um cara de boné de aba reta. Ele me chama de moça e me leva pra jantar. Tem uma banda em menos de uma semana. Me levou café na cama e me pediu pra ficar. Eu comecei a gostar dele quando ele falou que gostava de mim. Em 24 horas tudo muda na história. Claro que não era hora de se apegar assim. E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma. Assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Fantasma assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Andando de mãos dadas madrugada, me mostrou aquele lugar que ele disse que queria me levar. Se ele não queria, por que é que ele dizia? Claro que ele mentia só pra me impressionar. Eu nem queria gostar dele, foi ele quem insistiu e quis assim. Viajar pra cá era só uma fachada, parte do que ele inventava pra se aproximar de mim. E mais uma vez eu me apaixonei num fantasma. Assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. O termo ghosting, que vem da palavra fantasma, define o desaparecimento repentino. Depois de promessas equivocadas, de uma forma inesperada, outros somem sem dizer porquê. E ele ainda aparece às vezes quando taca Pink Floyd no vinil. Eu juro que gostava até o dia em que ele sumiu. Fantasma assombrou a minha casa e depois ele sumiu. A gente nunca mais se viu. Don't you notice how I get quiet